Um caso que ficou muito claro nesse episódio foi o caso do próprio Ciro Gomes, né? A gente vê aí que o Ciro Gomes, com as bravatas dele, fala grosso, xinga não sei quem, fala que vai bater em não sei quem lá, que vai fazer, que vai acontecer, etc e tal. Aquela história toda. Tem gente que acredita nisso, né? Que é uma coisa típica de político burguês, né? Que é prometer, dizer e papapá. Ele é nordestino, ele tem um jeito expansivo de falar e tal, mas isso fica claro cada dia mais que isso é tudo conversa. Quando foi feito o depoimento do Palocci, ele saiu a campo para defender a Lava Jato e defender o Palocci, dizer que depois do depoimento do Palocci não há como sustentar, né? Na expressão dele, não há como sustentar a narrativa do Lula de que ele está sendo vítima de uma perseguição. Isso logicamente, que é deixar cair a máscara, né? Porque o problema da perseguição do Lula, vamos colocar aqui muito claramente, não depende de que ele tenha feito ou deixado de fazer alguma coisa, né? Obviamente, não estou falando isso porque eu acho que ele tenha feito alguma coisa. Até agora ninguém demonstrou nada, né? As acusações, inclusive, são, na sua grande maioria, absurdas. Mas o problema não está em saber se o Lula fez ou não fez alguma coisa. O problema está no conjunto da situação. Há uma perseguição a determinados atores políticos na situação política brasileira. Há um ataque contra um governo, foi derrubado um governo de esquerda, há uma tentativa de colocar, inclusive na ilegalidade, o maior partido político do país, que é um partido de esquerda, há uma tentativa de impedir de concorrer nas eleições e colocar na cadeia a principal liderança popular no país, a mais reconhecida liderança popular no país. O golpe consiste nisso, e não num problema jurídico A ou B. Porque se fosse um problema de que fulano é corrupto, então você tinha que colocar todo o regime político na cadeia. E o Lula seria o último aí para lá. Nós estamos vendo isso daí, né? Todas as pessoas que acompanham a situação política estão vendo que o regime político brasileiro, isso é digamos assim, é um dos fatos positivos, não do golpe propriamente, mas da luta interna da burguesia, que eles foram obrigados a revelar, né, aquilo que toda pessoa que participa da política sabe, mas que o cidadão comum não sabe, que isso aqui é uma corrupção infinita. Não é que a corrupção, por exemplo, a direita contou a história de que a corrupção começou com Lula, com o governo PT. Só acredita nisso quem é muito ingênuo, muito bobo. O que é o caso de muita gente no Brasil que não acompanha a política nacional. O regime político brasileiro, ele é intrinsecamente corrupto, mas isso não vem de agora, isso aí vem de séculos. Todo mundo sabe disso, é um modo de funcionamento do Estado no Brasil, digamos assim, praticamente desde o início da colonização portuguesa no Brasil. E não é só no Brasil, isso aí é uma coisa espalhada, etc. e tal. Então, um cidadão vira aí para falar que o depoimento do Palocci, que é um depoimento que foi conseguido de maneira forçada, revela A, B, C ou D, é uma apologia do golpe. O que mostra o que nós sempre dissemos, que o Ciro Gomes, com toda a conversa dele que ele é contra o golpe, na realidade ele é a favor do golpe. Ele se posicionou contra o impeachment por uma questão de conveniência política, né? Chamo a atenção porque a insistência na questão do Ciro Gomes, né? Apesar que o nosso tema é um pouco mais abrangente. A insistência é porque há toda uma campanha no sentido de transformar o Ciro Gomes e
eventual candidatura presidencial dele em eventuais eleições numa peça importante da manobra política dos golpistas. Isso daí está claro desde o começo, né? Então é importante chamar a atenção. E ele representa, né, a política de uma boa parte do espectro político nacional. Vou dar outros exemplos aqui que mostram esse problema e explicam por que essa mobilização em defesa do Lula ela se desenvolve com tanta dificuldade.